Boa tarde, sou Gabriela, mãe de 3 crianças, e vim aqui hoje para vocês falar sobre o meu filho do meio, que é extremamente tímido. Para falar para você, papai e mamãe, que não desistam dos seus filhos e não façam com que eles desistam deles mesmos. Incentive a coragem, ajude-os a criar a coragem, a fortalecer a coragem dentro de si. Por que eu estou dizendo isso? Bom, como eu falei, meu filho é extremamente tímido. Ele tem 4 anos, ainda não vai para a escola, vai o ano que vem, certo? Ele nasceu durante a pandemia, então, portanto, não teve contatos com muitas outras crianças, certo? Enquanto, quando ele tinha 1 ano, né, ele ficava mais com a gente ali, tinha contato com outras criancinhas no parquinho que eram amiguinhos da irmã, que é mais velha, né, mas não era uma amizade. Depois nos mudamos e ficamos morando num condomínio onde não tinha muitos amigos, né? Então, assim, sempre com a irmã, sempre muito grudado na irmã. E as amizades que eles tinham era através que ele tinha é através das amizades da irmã mais velha. Então, assim, a habilidade de se fazer amigos nunca foi desenvolvida nele, né? Por conta disso, que ele tinha essa facilidade. Ele brincava com a irmã e já bastava. E quando ele brincava com a irmã, brincava com os amiguinhos da irmã. Então ele nunca teve esse esforço. Além do que, ele é um menino muito na dele, muito quieto, para ele, se fica deixar ele vendo VTV o dia inteiro, ele fica, né? Então temos aí esse, além do, quem é ligado em temperamentos, né? Ele é fleumático, eu já percebi que ele é fleumático. E além da, e essa timidez extrema. Pô, tá bem. Então, esse mês, no início desse mês, colocamos ele no arte marcial, no Aikido, que a princípio, né, é uma arte mais tranquila. A irmã já faz judô, né? Só que eu acho que judô para ele ia ser, é muita criança na aula e é uma aula muito mais dinâmica, muito mais corporal, né? Então, aí pensamos, vamos fazer o Aikido. Eu acho que é mais tranquilo. E os professores já são mais velhos, né? O professor de judô, ele é novo, novo. Então, os do Aikido são mais velhos, né? E ele já tem mais maturidade, né? Para lidar com crianças do tipo dele. Enfim, ele foi, assistiu a aula, não quis entrar no tatame, ficou olhando sentado o tempo todo. E falamos para ele que ele ia fazer e tal, tal, tal. E ele só dizendo tá bom e não sei o que, mas você sabia, a gente percebia que ele não queria fazer. Mas decidimos que ele ia fazer sim, até por questão de que uma arte marcial ela ajuda, né, na construção da disciplina, da autoconfiança, né? Enfim, compramos o kimono para incentivar ele super curtiu, super gostou e tal. Bom, como eu disse, vou fazer um breve resumo, não vou colocar tudo detalhadamente, não. Resumindo, foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira. Ele ia, não entrava, aí rolava estresse, às vezes por minha parte, às vezes pela parte do pai. E olha que ele é bem mais calmo que eu. A gente fez de tudo, conversava. Chegamos a falar assim, ó, você não vai ver desenho enquanto você não fizer aula, porque é algo que ele gosta muito, né? Tentamos, assim, incentivá-lo e forçá-lo a fazer a aula. Óbvio, não a ponto de empurrar e jogar o garoto lá no tatame e fazer, assim, com ele chorando, né? Que ele chorava, muitas das vezes ele chorava. Enfim, tentando incentivá-lo e dando aquela força, mas sem com aquele cuidado para também não traumatizar o garoto a ponto de aí pronto, ele não querer nem mais socializar, né? Sei lá, enfim. E fomos tentando. A irmã, que é a mais velha, ele tem, né? Ele tem uma afeição por ela muito grande. Teve um dia que ela faltou a aula só para, né, para ele, que ele se estimulasse. Ele falou, pô, minha irmã tá aqui, né? Então, também não foi. Enfim, até que a última vez, que foi a quarta vez, assim, na quarta vez foi o auge do estresse, né? Cara, foi assim, estressante, porque a gente estava assim, convicto de que ele ia entrar, só que na hora ele travou, só que assim, a timidez dele é tão grande que você percebe que ele quer. Ele até quer, mas na hora ele trava. Ele trava e não tem o que faz ele entrar, tá? No tatame pra fazer.
Aí até o pai e eu, assim, a gente meio que não se entendeu, entrou num desacordo, né? De uma certa, de a forma como estava lidando. Aí até que eu falei pra ele, eu falei, ó, faz o seguinte, deixa que eu vou. E não ficam achando, porque é mãe, né? Mãe tem mais jeito. Não, eu não tenho jeito, gente. Eu sou uma pessoa assim, o pai é muito mais paciente do que eu, tá? Pra vocês terem uma ideia. E meus métodos também não são assim, eu converso, sou amorosa e tal, mas assim, quando o negócio começa a ficar muito eu já sou curto e grosso, eu já mando as favas, enfim. Eu falei, não, deixa quieto, eu vou levar ele. Ele falou, você quer que a mãe leva? Sim, sim, não sei o quê. Fui. Na quinta aula, ele foi, fomos, e aí eu tentando, né, conversando, os professores também super pacientes, super queridos, carinhosos, tentavam aproximação, diálogo, e ele sempre quieto, calado. Enfim, no quinto dia ele entrou no tatame, porém ficou sentado distante, quase fora do tatame, assistindo a aula. E ali, às vezes, o professor chegava, vem, Leônidas, fazer, olha, você quer tentar? Aí tá, esquecia dele, voltava e tal, e não sei o quê. E assim foi a aula toda. Não, ele não interagiu, mas ele ficou lá sentadinho de longe olhando. Beleza. Aí no final da aula ele deu um abraço bem assim, bem morno na professora, tenso, o tempo todo tenso, com o rosto, semblante assim, né? Aquela cara assim, não esboçando nada. Se eu tô bravo, se eu tô alegre, se eu tô triste, eu não estou esboçando, mas a tensão existia na face. Aí o professor deu tchau, né? Ele deu aquele tchau bem assim, de longe, né? Nada. Mas foi um progresso, foi um progresso. Beleza, na quinta aula. Aí, né, cheguei, falei, contei pro pai, ele não fez a aula. O pai ficou assim, poxa, mas você falou que ia fazer, não sei o quê, mas não fez. Eu falei, mas entrou no tatame, já é alguma coisa, que antes de ele entrar no tatame, botar o pé no tatame, ele queria. Beleza. Aí na sexta aula, lá vamos nós de novo. Aí na sexta aula chegou a hora da aula, os amiguinhos entraram. Na sexta aula, ele não quis nem entrar no tatame. E eu falei, você vai entrar no tatame. Você vai, porque na outra aula você entrou e você ficou sentado. Então você vai entrar novamente e vai ficar sentado. E aí ele já começou a tensionar, já começou a ficar vermelho. E eu falei, você vai. Ele tentou umas 3 vezes sair do tatame. Eu falei, você vai ficar aí. E eu vou ficar aqui atrás de você, logo atrás de você. Aí ele começou a chorar, né? Por conta do nervoso, da timidez e tal. Ele começou a chorar. E eu, tá. Falei, vai ficar aí. Você vai ficar aí. Aí os professores tentaram contato novamente, né? E aí eu tenho aquele péssimo hábito, acho que a maioria das mães, né? Quando alguém fala, a gente quer responder pelo filho. Quando alguém fala com eles, a gente quer responder por eles. E aí eu decidi, eu falei assim, eu não vou falar. Eu não vou falar nada, eu vou deixar que ele se force a falar e se não falar, também não vou me meter. E aí eu não falei, eu me continha, eu tinha naquela coisa de falar e eu me contive. Eu falei, não vou falar nada. E os professores também ajudam, por conta dos professores também ajudarem, né? Eles também estavam entendendo toda aquela situação e eles queriam também ajudá-lo, né? Enfim, minha gente. E aí ficou, ele chorou um pouco, eu falei, você vai fazer. Aí eu comecei a querer engrossar com ele. E fiquei sentada e olhava pra ele firmemente, dizendo assim, tipo assim, não adianta querer sair, porque eu vou te colocar de novo. Aí a aula foi passando, eu fui percebendo, eu falei assim, cara, eu não posso engrossar com ele, porque se eu engrossar eu vou piorar a situação, então eu tenho que tentar trazer a sanidade, a maturidade e a paciência no meu ser, porque senão não vai dar certo. E aí eu respirei e tentei trazer minha calma de volta, né? Usar da minha maturidade, né? Porque eu sou adulta, né? A mãe, então eu preciso dessa maturidade. E eu falei, vai lá, meu filho, vai fazer. E ele, E assim foi indo, até que na metade da... Ah, tá. Aí uma coisa dele, por ele ter ficado todo coisado, assim, se mexendo e chorando, o kimono começou a se desamarrar todo e tal, né? Aí eu falei, Leônidas, o professor sabe amarrar o kimono. Vai lá, fala com ele. Peça para ele te ajudar. E ele foi.
Eu sugeria porque eu sei que ele queria, entendeu? A mãe que observa o seu filho, que está atenta aos seus filhos, você percebe quando o seu filho ele está tímido, porém ele quer. E ele olhou o professor, eu falei, pode ir lá. Ele falou, posso? Eu falei, pode, deve ir. Ele foi lá, o professor todo, né? Gentil, carinhoso. Olha, não sei o que, tal, tal, tal. Arrumou o kimono dele e ele voltou para a beirada do tatame. E eu falei, não, você já foi até lá. Fique perto, do lado do professor e veja a aula para você ver, porque são dois professores, né? Um homem e uma mulher. Veja a professora, vê como é que é a aula. Ele, vou ficar aqui. Eu, tá, então você não quer tentar um pouquinho mais à frente? Ele, eu posso? Eu falei, pode. E ele foi. Aí ele foi e tal, enfim. E a aula rolando, rolando, até que... Aí os professores fazendo uma aula com bastão, que era com macarrão, né, desses de piscina, esses espaguete, né? Que é simulando o bastão e fazendo os movimentos nas crianças e tal. E o professor Leônidas, você vai ser o próximo. E não sei o quê. E o Leônidas sempre me olhando e eu falava assim, tipo, você vai fazer, pode fazer, não tem problema. Eu tô aqui, a mamãe está aqui. Pode fazer. Gente, eu sei que lá pelas tantas, o professor chamou. Aí eu falei, você quer fazer? E ele ficava olhando na minha cara. Eu falei, você quer que eu te ajude a levantar? Pra você ver o nível da timidez dele. E ele fez assim, Falei, então tá. Levantei e dei um leve empurrão para ele, vai fazer. E ali ele fez todos os movimentos. Por quê? Porque ele não estava fazendo a aula. Porém, ele estava observando. Aí o professor fez lá os movimentos, o nome dos movimentos, e ele fez todo o movimento. Tenho até filmado, se eu conseguir colocar aqui nesse vídeo. E ele fez. E todos, assim, em volta ficaram maravilhados, assim, alegres, contentes, entendeu? Porque os pais que levam os filhos também via, né, toda a situação, né, a timidez dele. E aí ele ficou. E ele, você vê assim, aquele sorriso tímido, ele estava feliz por estar conseguindo fazer aquilo ali também, né? Aí no final da aula ele já fez os movimentos de despedida ali do professor, eu não sei, né? Não entendo muito dessas coisas. E fez tudo, e ajoelhou, e fez o reverenciamento lá, não sei como é que chama lá os negócios. E no final ele deu um baita abraço na professora de urso, assim, sabe? Pulou e abraçou ela e fez e cumprimentou o professor, deu a mão, né? Deu um soquinho e não sei o quê. E ele saiu, apesar, assim, ainda contido, né? Mas assim, você via na face dele a alegria de ter conseguido fazer aquilo ali, de ter entrado e feito a aula e conseguido falar, abraçar a professora, né? E e aí ele saiu, felizão. Aí eu falei, parabéns, meu filho, muito bom, parabéns pela sua coragem, você conseguiu fazer. Aí o pai tava lá fora com a irmã mais nova, né? Com a minha mais nova, com a irmãzinha. Aí contei pro pai, aí ele mostrou pro pai o que ele fez, como é que foi o golpe. E o pai também super, né? Cara, aí ele falou, poxa, filho, que bom, muito bom, não sei o que, também parabenizou, né? Ressaltou a coragem dele. E, enfim, hoje temos aulas novamente. Ele vai com um pouco mais de timidez, mas é óbvio, né? Já um pouco mais avançado. Enfim, por que eu achei bacana trazer esse breve relato de 13 minutos aqui? Justamente, como eu disse no início, para que vocês não desistam dos seus filhos logo de início, né? Você fala, ah, não, ele é tímido, deixa pra lá, ele não vai conseguir. Ah, vamos tentar mais pra frente. Ah, não, ele não gosta de arte marcial. Tipo assim, já vai você mesmo, como mãe, como pai, já vai bloqueando isso no seu filho. Entende? Em vez de você impulsioná-lo, você alimentá-lo, ajudá-lo nesse embate com ele mesmo, você mesmo já vai jogando, afundando seu próprio filho ou sua própria filha. Entende? Bloqueando, já vai minando na cabecinha dele que ela é uma pessoa limitada, que ele não vai conseguir, deixa ele tímido. Rotula, né? Eu sei que ele é tímido, mas eu não fico falando o tempo todo, você é tímido, você é tímido, você é tímido, então você não vai conseguir. Não, você fala, não, você consegue. Até procurei historinhas sobre timidez, o monstro da timidez, né? Sobre coragem, sobre... Então, assim, dizer assim, você consegue, meu filho, é óbvio que você consegue, só que isso tem que se partir de você tem que exigir, então, ou seja, você tem que ajudar a entendê-lo que, apesar de sentir essa timidez, sentir essa vergonha, e que tudo bem sentir, todo mundo sente, o papai e a mamãe sente também, né? Mas a gente sabe que não tem problema, você pode sentir, mas você tem que enfrentar, você tem que encarar, entende? Porque muitos embates virão durante a vida deles, muitos embates virão.
Então, ele conseguindo esse pequeno avanço para quem está de fora é pequeno, para ele é grandioso, para ele é grande, entende? E você exaltar isso e falar, caraca, você conseguiu muito bom, você vai estar nutrindo essa coragem dentro dele. E vai aumentar essa coragem. E conforme ele ou ela, né, vai crescendo e vai amadurecendo, essa timidez extrema que tinha lá, ela vai diminuindo, quem sabe até sendo eliminada. Não sei, entende? Mas ele não vai carregar isso para a vida, achando assim, eu sou uma pessoa tímida, então ele vai viver nesse rótulo de que eu sou tímido. E, portanto, ele ou ela vai deixar oportunidades passarem na vida por conta dessa timidez, porque não conseguiu trabalhar, não foi incentivado, não foi elevado, entende? Desse rótulo. Não, ficou ali. Ele é tímido e assim ficou. E cresceu assim. E com isso tem até dificuldades sociais, né? Por conta desse rótulo que foi colocado na criança, desde cedo, porque é tímido, é tímido, é tímido. Então, nós, pais, temos que ver essa debilidade no seu filho e incentivá-lo e nutri-lo a virtude que vai contra essa debilidade dele, entende? Que é a coragem, a fortaleza. Falar, não, meu filho, eu estou aqui, mamãe está aqui, o papai está aqui. Confia, você trabalhando a confiança no seu filho, você ajuda também, você fortalece, olha, confia no meu papai, vai ficar tudo bem, você consegue. Eu estou aqui, toda vez que você me procurar, eu vou estar aqui. A presença sua também o ajuda, ou o fortalece, ou a fortalece, entende? Porque ele, tanto que nessa sexta aula, né, o tempo todo ele me procurava, e eu falava, eu estou aqui, eu estou aqui, pode ir, entende? Então só esse eu estou aqui, e ele me vendo ali, também contribuiu para que ele tivesse essa força e encarasse o seu medo, a sua vergonha, né? O seu medo, a sua vergonha e alimentasse a sua coragem. Então, coragem você também, pai e mãe, não desistam deles tão facilmente, né? E não permitam que eles desistam deles mesmos. É isso. Até a próxima. Tchau.